Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. O texto que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã está lá no último capítulo de Mateus, capítulo 28. Versículos são os versículos 19 e 20, que dizem assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Versículo, meus irmãos, que traz para nós aqui uma ordem, um imperativo do Senhor Jesus para os seus discípulos, por conseguinte, para toda a sua igreja. Assim, meus irmãos, qual o papel principal da igreja? Pregar as Escrituras, fazendo discípulos. E desses discípulos, fazendo mais discípulos. E assim por diante. Cristo, então, nos chama à realidade do nosso papel, daquilo que devemos desempenhar todos os dias como homens e mulheres de Deus, como homens e mulheres escolhidos pela graça de Deus, não só para a salvação, mas também para ser instrumentos nas mãos do Espírito Santo, instrumentos nas mãos do Senhor, para salvar outras vidas. Assim, meus irmãos, vemos aqui, por exemplo, no início do livro de Atos dos Apóstolos, vamos ver ali o crescimento da igreja, porque após a ascensão de Cristo, os discípulos então foram revestidos, capacitados pelo Espírito Santo e saíram a pregar o Evangelho em todas as cidades. Assim, também deve ser a igreja. A igreja tem, portanto, meu irmão e minha irmã, como função precípua, como função principal, como característica inerente à sua missão, pregar o Evangelho, disseminar a verdade de Cristo, pregar, reverberar, expor, exortar, corrigir, tudo isso através da pregação das Escrituras. Porque só assim, meus irmãos, como nos ensina aqui o Senhor Jesus, só assim faremos discípulos, só assim chegaremos a outras nações, só assim o Evangelho será conhecido por todos aqueles que o receberem em seus corações. Assim, meu irmão e minha irmã, qual a tua função no dia de hoje? É pregar a palavra. Qual o nosso exercício de fé nesse dia que se inicia? É pregar as Escrituras. Onde quer que nós estejamos, pregar as Escrituras com sabedoria, com entendimento, com discernimento, deixando bem claro que somos aqueles que andam na luz, deixando bem claro que somos aqueles que servimos a um Deus Salvador, a um Deus que regenera corações, a um Deus que muda a história de uma pessoa. Portanto, nesse dia, pregue a palavra. Nesse dia, ao ver diante dos seus olhos a oportunidade de você manifestar a graça e o amor de Deus através da sua palavra, manifeste. Exercite sua fé. Pregue a palavra de Deus. Faça discípulos que farão outros discípulos, outros discípulos, outros discípulos. E assim, meus irmãos, veremos a cada dia mais e mais pessoas sendo salvas pela graça mediante a fé. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.